último domingo da série Filemão, agora sim acabando esse livro, é a menor carta que a gente tem no Novo Testamento. A menor carta que a gente tem no Novo Testamento, a carta de Paulo a Filemão. Já estamos então há alguns domingos, já falamos sobre o Evangelho na prática, o testemunho, a prática do testemunho, a prática do amor. E hoje nós vamos falar sobre a prática do perdão. Esse esquema que está aqui é um esquema que eu tenho divulgado, falado, né, do pessoal do Project Bíblia, Project Bible, na verdade, que faz esses desenhos maravilhosos, não só os desenhos, mas fazem também vídeos que explicam todo o Novo Testamento, está lá no site deles, livre para vocês poderem baixar. Professores de escola dominical podem usar à vontade, pode imprimir, pode passar para as crianças colorirem, é muito legal, ajuda bastante na interpretação. E eu usei justamente para explicar para vocês no primeiro domingo, quando a gente falou sobre a prática do Evangelho. Então, se vocês quiserem ver, estão curiosos, vai lá, que lá a gente vasculhou esse diagrama todo, né? Falando sobre ele e pegando todos os momentos da carta de Paulo a Filemão. E hoje nós vamos então encerrar esse estudo que nós estamos fazendo na carta de Filemão, falando sobre a prática do perdão. Eu não quero ser um pouco muito repetitivo. Mês passado nós terminamos a série essencial, falando sobre o perdão, lendo Lucas 15 e trabalhando a parábola do filho pródigo, enxergando ali algumas questões essenciais no perdão entre o pai e os seus filhos, e entre os irmãos também. Hoje eu vou falar de uma questão mais prática do perdão, então eu vou tentar não ser repetitivo do que a gente falou. É óbvio que alguns assuntos a gente acaba trombando, não tem como, mas eu quero tentar mostrar para vocês a praticidade do perdão, como isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, como há expectativa do que acontece na vida de Filemão e o que isso resulta na vida de Onésimo. E esses nomes também eu vou citar várias vezes, então se é a primeira vez que vocês estão acompanhando, talvez ache estranho falar Filemão, Onésimo, que nome estranho é esse, né? O pastor pegou isso num livro, né, livro de nomes para crianças, né? São os novos nomes, né? Agora vão parar de chamar todo mundo de Enzo, vai começar a chamar de Filemão, né? Vai ter alguma mudança aí Não é. É nome de pessoas do primeiro século para quem o apóstolo Paulo escreve. Escreve para Filemão, falando a respeito de uma outra pessoa chamada Onésimo. Então esses são os personagens que vão me ouvir falar muito. Filemão, Onésimo e Paulo, esses três. E eu quero ler com vocês então, nós vamos ler de 15 a 21. Então, continuando a carta. Poderíamos ler a carta toda, só tem 23 versículos, mas eu vou me ater a esse período. Vocês podem ler em casa quantas vezes quiser. Eu já devo ter lido Filemão pelo menos umas 40 vezes, porque eu deixava, o período que eu viajo para Aras para dar aula, eu deixo o Filemão no áudio, eu fico ouvindo a carta várias vezes. Eu ouço na versão NVI, na mensagem, e fico ouvindo. E é bem legal para você decorar o texto bíblico, para você conhecê-lo a fundo, não só ler, mas também ouvi-lo. Lembrando que a gente já tem uma referência sobre isso, que é bíblica mesmo, né? A fé vem pelo ouvir da palavra. E por que não falaram ler? Porque nem todo mundo lia naquele período. Ler era uma habilidade muito específica, não era todo mundo que sabia ler. Então as pessoas ouviam, iam para a sinagoga, as pessoas liam e você ia lá na sinagoga para ouvir alguém lendo a palavra. Então não tem problema nenhum você colocar o áudio e ficar ouvindo a palavra, tá bom? Talvez ele tenha sido separado, ele aqui é Onésimo, tá? Onésimo tenha sido separado de você, Filemão, por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele, Onésimo, o prejudicou em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. O apóstolo Paulo falando isso para Filemão. Se o Onésimo está devendo alguma coisa para você, põe na minha conta, eu vou pagar. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer
Isso para não dizer que você me deve a própria vida. Nós já vamos falar sobre isso também. Parece um pouquinho a arrogância de Paulo, né? Lembrar que, ó, eu estou pedindo um favor, mas lembra que você está me devendo também, né? Não, não é isso. Já já a gente vai falar. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Tá? Então, esse é o trecho, um trecho bem pequeno, de 6 versículos apenas, mas que já vai render bastante estudo para a gente, então, nessa carta para o dia de hoje, falando acerca do perdão. Bom, a carta de Paulo a Filemão, então, é uma carta que fala sobre de um escravo chamado Onésimo, que fugiu da casa de Filemão, e Paulo está querendo que Filemão perdoe Onésimo, recebe ele em casa e receba ele como um irmão, e não como um escravo, não como um ladrão, mas como um irmão. Essa que é a questão, e aí a gente está justamente nesse ponto da carta em que o apóstolo Paulo está pedindo para Filemão considerar. E quando a gente está falando então sobre o cristianismo prático dessa carta, eu reforço, ela não traz nenhum desenho doutrinário, mas aquilo que ela nos ensina é a doutrina sendo praticada. Hoje, falando acerca do perdão. E o perdão, na sua prática, né, a prática do perdão, é preciso funcionar com um certo choque de realidade. É preciso. Apóstolo Paulo, quando trata o perdão, ele precisa ser real. Perdão não é fácil. Às vezes a gente romantiza essa questão do perdão. E até mesmo nós, pregadores, fazemos isso muitas vezes. Falamos sobre o perdão, pregamos acerca do perdão e fazemos isso às vezes parecer simples e fácil. E a verdade é que não é, nem um pouco. Olha o que Paulo está dizendo. Talvez ele tenha separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado, pois para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Talvez Onésimo não fosse imediatamente um irmão muito amado por Filemão. Por isso Paulo vai dizer para ele, então, como pessoa, como cristão, como alguém, mas vocês vão precisar se relacionar. A prática do perdão precisa de um choque de realidade para a gente poder colocá-lo em prática na nossa vida, porque não é simples assim. Olha só, eu fiz o seguinte, para ser mais presbiteriano do que eu costumo ser, eu vou pedir para algum diácono pegar um pouquinho mais de água para mim, que minha garganta está seca, eu acabei com essa caneca já, acabou, secou a água. E eu estou ainda no primeiro ponto, né? Imagina até chegar no terceiro. Eu não só vou falar sobre 3 pontos dessa carta, como eu vou pegar 3 pontos e vou dividir em mais 3. Então são tecnicamente 9. Hoje eu estou bem presbiteriano mesmo. Então, na verdade, eu só vou dissecar o texto para a gente poder entender. Por que eu estou falando de choque de realidade? Por causa disso. O perdão não é simples. Ele foi separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Há um intervalo, e a gente não vê isso só nesse momento das Escrituras Sagradas. Jacó e Esaú talvez configuram o maior conflito entre irmãos que possa existir. Talvez não maior do que Caim e Abel, mas no caso de Caim e Abel, um deles morreu, não tinha como consertar depois. Mas Jacó e Esaú, sim, eles um enganou o outro, foram cada um para um lado viver suas vidas, a história deles se distanciaram. E houve um intervalo, um hiato, um tempo necessário, tanto para que Esaú processasse, quanto para que Jacó também conseguisse perceber. E o reencontro deles é igualmente dramático, tão dramático que Jacó manda presente, Jacó faz um monte de coisa para tentar amolecer o coração de Esaú, com medo desse irmão vir para cima dele ainda com resquícios da separação entre eles. Filemão perdeu o escravo dele, mas o escravo não voltou imediatamente para ele. O apóstolo Paulo disse, você precisou de um tempo.
Às vezes o tempo para a gente poder processar, porque a gente fala perdoa, mas o negócio não é instantâneo. Eu lembro quando era criança, quando eu tomava achocolatado, quando era criança, eu sou da época que achocolatado não tinha açúcar. Então você colocava achocolatado, colocava açúcar e ficava meia hora mexendo para aquelas bolinhas de chocolate misturar com leite. Que não era longa-vida, era fervido porque vinha da fazenda. O cara deixava a leiteirinha com leite na porta de casa. Eu sei, eu sou velho, tudo bem. Mas o fato é, quando saiu o Nescau, né, vou fazer propaganda do Nescau aqui, a grande palavra que saía no rótulo do Nescau é instantâneo. E aí a gente brincava. Quando alguém pedia alguma coisa, e tipo, era para ontem, né, a gente dizia, tá achando que é o quê? Nescau, que é instantâneo? Não é na hora. E falava assim, e até hoje, às vezes eu brinco e falo assim, né? Não é Nescau, não é instantâneo. A criançada não sabe o que é isso, porque elas já nasceram já com o todinho. Talvez elas não saibam porque nem colocam mais o chocolate, né, no leite, ele já vem pronto. Mas o fato é, o perdão não é Nescau. O perdão não é instantâneo. Ele não é imediato. Entenda, Filemão era uma pessoa amável, o apóstolo Paulo sabia disso, fala disso a respeito do seu testemunho, a respeito da sua prática, a respeito da sua atividade. O nome Filemão vem dessa ideia de alguém que tem amizade, de alguém que ama, de alguém que é próximo, mas Filemão é humano. E o apóstolo Paulo sabe disso. Perdão não é simples. Perdão precisa ser processado. Perdão precisa de tempo. Perdão precisa ser maturado dentro de nós. Para quê? No momento em que perdi meu ponteiro, achei. Para que quando ele aconteça, ele seja duradouro. Porque o perdão, ele também é duradouro, ele é permanente. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a pessoa fala, eu te perdoo, e na primeira pisada assim, na bola da pessoa, aquele que perdoou já, tá vendo? Olha lá, perdoei. Para que eu perdoei? Olha lá, já está fazendo coisa errada. Já. Sabia que eu tinha errado, sabia que eu estava errado, sabia que eu não pude. Não é que não perdoou. Não processou. Perdão não é instantâneo. E o interessante é que a gente está aqui numa situação onde nós temos Filemão, que foi prejudicado, Onésimo, que o prejudicou e que está arrependido. Eu nem coloquei arrependimento aqui nas considerações da prática do perdão, porque esse caso já é um réu confesso e arrependido, alguém que já se entregou, alguém que já abriu as cartas, alguém que já disse tudo que está errado e quer corrigir. É uma pessoa que legitimamente quer corrigir seus erros. É Onésimo, é essa pessoa. Uma pessoa arrependida, uma pessoa querendo servir a Deus, uma pessoa querendo trabalhar, uma pessoa querendo fazer tudo certinho. E Paulo chega para ele e fala, você vai para a casa de Filemão, porque você precisa acertar as contas com seu patrão. E ele, talvez temeroso, talvez assim, puxa, vai ser difícil para caramba, porque eu morro de vergonha de tudo que eu fiz, mas você vai ter que acertar as contas com ele. E Onésimo está obedecendo, ele vai. Ele leva a carta. A gente sabe disso porque a Epáfras Epáfras não, deixa eu lembrar o nome dele, sumiu o nome. Na carta de Colossenses, quem leva a carta de Colossenses leva junto com Onésimo. Por isso que a gente sabe que Onésimo entrega a carta para Filemão, por causa da carta de Colossenses. Agora esqueci o nome é só pegar a carta de Colossenses, que lá vai estar escrito o nome de quem está levando a carta. Né? Essa pessoa está levando junto com Onésimo. Então a gente sabe que ele foi. Mas o perdão de Filemão precisou ser processado. O momento que a gente tem alguém pisando na bola com a gente, prejudicando a gente, fazendo mal para a gente odeia a pessoa. A gente é humano. Não estou dizendo que está certo, está errado. Mas a gente odeia na hora. A gente quer vingança. E essa é a pior etapa que existe quando alguém faz algo contra a gente. Por isso que é bom nem encontrar imediatamente. Se Jacó tivesse na primeira semana voltado para conversar com Esaú, não ia dar certo. Não deu certo com Caim e Abel. O tempo curou o coração de Esaú. O tempo curou o coração
de Filemão. Por isso, se você tem uma questão com alguém, precisa do perdão dela, lembra de uma coisa, não é simples perdoar, porque é um atributo divino. Deus nos perdoa, Ele nos perdoa perfeitamente, Ele tem essa capacidade, nós aprendemos com Ele, mas nós não conseguimos fazer isso instantaneamente. Então, se você é como Onésimo, arrependido, alguém que consertou o seu coração com Deus, alguém que já se acertou com Deus e quer resolver tudo, lembre de uma coisa, necessariamente, a pessoa que você ofendeu, talvez não consiga fazer isso tão rápido. E não ache que ela não é cristã por causa disso. Não ache que ela agora é problema dela, né? A gente joga o problema para o outro. Eu já fiz a minha parte, me arrependi, procurei, pedi perdão, né? A pessoa não quer me perdoar. Cara, não funciona assim. Não funciona assim. O perdão não é simples. Precisa de um tempo para ser processado. Filemão precisou desse tempo. E outras histórias nas Escrituras vão nos mostrar isso. Que não é imediato, não é instantâneo. Mas quando ele acontece, o apóstolo Paulo diz, para que você o tivesse de volta para sempre. E ainda mais, não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. O perdão é transformador. E eu não estou falando aqui de salvação, que a salvação também nos transforma. Salvação transforma o nosso coração diante de Deus. A salvação transforma quem nós somos. A salvação transforma a nossa história. Mas o perdão transforma as nossas relações humanas. Presta atenção nessa pessoa chamada Onésimo. Um escravo. Mas que agora, aos olhos do apóstolo Paulo, é uma pessoa. O escravo não era considerado cidadão. Escravo era considerado propriedade. Escravo valia dinheiro, porque ele era uma propriedade que pertencia a alguém. No primeiro século, era assim que eles eram tratados. A vida do escravo estava na mão do seu senhor e ele fazia com o escravo aquilo que ele queria. Mas aos olhos do apóstolo Paulo, de um perdão que ele mesmo experimentou para com Onésimo, Onésimo não é mais escravo, é pessoa. Para a sociedade, e os rótulos sociais são sempre errados quando a gente fala do processo do perdão. Não olhe para os rótulos sociais, porque os rótulos sociais vão chamar Onésimo de perdedor, vão chamar Onésimo de escravo, mas aos olhos do apóstolo Paulo, pessoa, cidadão. Para mim, ele é gente com direito. Para mim, ele é um ser humano. De escravo a cidadão. De pecador a cristão. O apóstolo Paulo chama ele de cristão. Ele era uma pessoa pecadora, uma pessoa perdida, uma pessoa totalmente contrário a tudo que o evangelho ensina. Fugiu, roubou, sabe-se lá o que Onésimo fez, mas agora arrependido aos olhos do apóstolo Paulo, ele não chama Onésimo de pecador, nem mesmo de pecador arrependido, mas o chama de cristão. O perdão transforma as relações. E Onésimo, que o apóstolo Paulo faz o contraposto do nome dele, dizendo, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. E o nome Onésimo, esse nome, significa aquele que é útil. O que significa que o pecado havia roubado de Onésimo a sua própria identidade, a ponto de talvez ele não saber quem ele é. Ele era um inútil, ele trazia prejuízo, mas aos olhos do apóstolo Paulo agora, aquele que era inútil, aquele que prejudicava, aquele que fazia mal, é Onésimo, é útil. O perdão recupera a identidade de Onésimo. O perdão
é transformador, ele transforma as nossas relações, transforma a forma como nós vemos as pessoas, transforma a maneira como nós somos vistos. O perdão nos aproxima, o perdão ele restabelece ligações que antes haviam sido perdidas. E Paulo experimenta isso com Onésimo. E agora Paulo quer que Filemão experimente isso também com Onésimo. Esse perdão é algo que nós experimentamos nas nossas relações pessoais e na nossa relação com Deus, com uma única diferença. Para ele, perdoar também não foi simples, porque custou a vida dele. Mas ele não demorou. Na plenitude dos tempos, ele veio até nós, se tornou carne e pagou o preço para que este perdão pudesse existir. E esse mesmo perdão de Deus por nós transforma a nossa relação com Ele, porque Ele não nos enxerga mais como pecadores, como inúteis, mas nos enxerga agora como vasos úteis em suas mãos. E é duradouro, porque o perdão que Deus derramou sobre a sua vida é para todos sempre. Uma segunda questão da prática do perdão, que a gente vai ver, é que a prática do perdão carece de intercessão. Sim, se ela precisa de um choque de realidade, a outra verdade é que ela precisa também de intervenção. É preciso intervir. Olha o que acontece aqui. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, e lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para que não digas, isso para não dizer que você me deve a sua própria vida. O que a gente está vendo aqui? Vamos lá então. A intervenção é necessária muitas vezes na relação do perdão entre nós, seres humanos. Assim como Cristo interviu na nossa relação com o Pai, para consertar a nossa relação, nós também somos instrumentos de Deus para consertar a relação de pessoas com Deus e de pessoas entre elas. E aí nós nos tornamos, sim, intrometidos, porque a gente acaba querendo influenciar e querendo consertar relações. Nós, cristãos, quando temos um irmão cristão que não está bem com o próprio pai, a gente quer intervir, porque a gente quer consertar, a gente quer ajudar, a gente quer ser um meio para que eles voltem a se falar. Quando nós conhecemos casais que não se falam, a gente quer intervir, porque a gente quer ajudar para que a família seja una, para que a família se conserte, para que haja comunicação. Quando nós sabemos de amigos que não se falam, de colegas que não se dão bem, quando nós estamos nas nossas conversas e alguém diz assim, não suporto fulano, e a gente, por quê? E aí ele conta a história, e a gente, não, mas você precisa consertar isso. Paulo tem um rapaz que está trabalhando com ele, que é super útil para ele, de quem ele precisa, mas ele interfere, porque ele precisa consertar a relação dele com o antigo patrão dele. O perdão, ele carece de uma intervenção. E quantas vezes a nossa relação não é consertada porque alguém se intromete na nossa vida querendo nos fazer o bem? Eu estou usando o termo de se intrometer aqui, mas para fazer um trocadilho. A gente sabe que não é assim. Mas muitas vezes é a fragilidade da nossa história, que chega até às vezes uma pessoa ou outra, um amigo, um presbítero, um colega, um professor de escola dominical, um colega cristão, que fica sabendo da nossa história e quer nos ajudar a consertar. Por quê? Porque não dá para a gente viver a nossa vida cristã completamente vivendo traços de relações partidas na nossa história. Precisamos consertá-las, precisamos resolvê-las. E então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso na prática. O que ele faz? Primeiro, interceder. A intercessão é importante.
Você intercede pelo perdão de pessoas? Não para que as pessoas te perdoem, mas para que relações se acertem. Às vezes você é pai, tem um filho, e o seu filho vive um conflito com um colega na escola, que dura anos e não se conserta e dá sempre problema. Você, como pai, como mãe, intercede por essa situação? Você clama a Deus para que haja um conserto? Às vezes é na sua vizinhança, na sua família, às vezes é uma situação familiar que não se resolve e perdura por anos, atrapalha todo o Natal, atrapalha toda a ação de graças, atrapalha os momentos de família estar junto, porque a gente não consegue reunir todo mundo, porque se a gente reunir, vai ter briga. Tem que resolver. Mas você intercede por isso? Ou você se conforma? Fulano é assim mesmo, esse pessoal não se ajeita, ó. Estou nessa família há mais de 30 anos e é sempre assim. Sempre assim. Não, cara, já estou até acostumado já. Eu nem vou. Eu nem vou para não perder meu tempo, porque eu vou e fico bravo, passo nervoso. Não, essa não é a postura do apóstolo Paulo. Ele se intromete na história, porque eu preciso resolver. E olha como ele faz isso. Filemão, se você me considera, se eu estou valendo alguma coisa para você, então eu quero que você pense nesse assunto, de receber Onésimo na sua casa. Filemão, o apóstolo Paulo coloca a reputação dele nessa história. Se você me considera, se eu sou tudo isso que você fala que eu sou para você mesmo, se você me ama como você diz que me ama, se eu sou mesmo teu irmão em Cristo como você diz que eu sou, então eu estou te pedindo. Recebe Filemão na sua casa e faz as pazes com ele. Isso não é intromissão, hein? Paulo é corajoso. Ele é apóstolo. Ele é cristão. E ele conhece o coração de Filemão. Por isso, ele se arrisca desse jeito. Mas Paulo não só intercede com suas palavras, com seus argumentos, como também ele investe. E é preciso investir, porque muitas vezes a gente fala muita coisa para que as pessoas perdoem, porque é até bonito falar sobre perdão, é legal quando a gente está no meio das pessoas, a gente fala, não, a gente precisa se perdoar, precisa ter paz na família, a gente tem que acertar as coisas, gente, se perdoa, perdoa um ao outro, porque Jesus falou para a gente se perdoar, assim como Ele também nos perdoou, e é tudo lindo e maravilhoso, mas na hora de pagar o preço para que esse perdão aconteça, a gente dá um passo atrás. O apóstolo Paulo vai até o fim nessa história, a ponto de dizer, se ele está te devendo, cobra de mim. Já que eu estou colocando a mão no fogo, dizendo para você receber ele, se ele está te devendo, se ele te roubou, se ele trouxe prejuízo para você, põe na minha conta. E para ficar bem claro, ele diz, eu mesmo, Paulo, escrevo do próprio punho meu, eu pagarei. Quanto você está disposto a ver relacionamentos consertados de pessoas que você conhece? Talvez relacionamentos que estão quebrados com você. Quanto você está querendo investir nisso? Não é só dinheiro. Às vezes é disposição. Disposição para ir até lá. Disposição para se envolver. Muitas vezes envolve questões particulares. Exposição, você não quer se expor. Conserta isso, mas não me envolve nessa história. Que eu não quero estar envolvido nessa história. Aí a gente vive uma bela de uma hipocrisia, porque a gente fica falando o que a gente quer, a gente fala que precisa perdoar, a gente fala que é necessário haver perdão, a gente fala que perdão restaura relações, a gente fala que perdão é importante, mas na hora de pagar o preço, na hora de se envolver, não, me deixa fora dessa. Que até aqui eu posso ir, daqui para frente não mais. A prática do perdão exige também investimento nosso. Apóstolo Paulo investe nessa reconciliação. Ele investe a ponto de colocar a mão no bolso. E por fim,
muitas vezes é preciso relembrar. E é isso que o apóstolo Paulo faz, para não dizer que você me deve a própria vida. Eu citei semana passada a frase de Martinho Lutero a respeito da carta de Filemão. Ele diz: todos nós somos Onésimo, incluindo Filemão. Paulo está dizendo assim: Filemão, um dia você foi Onésimo. E Deus me usou para que você se reconciliasse com Ele. E assim como você reconhece que eu fui instrumento de Deus para você se reconciliar com Deus, lembra como era a sua vida? Lembra o trapo que era a sua história? Lembra as dificuldades que você tinha no começo da sua caminhada? Lembra as inquietações? Lembra as dúvidas que você tinha? E nós trabalhamos tudo isso, você lembra? E olha quem você se tornou hoje. Um obreiro da igreja. Uma igreja se reúne na sua casa, Filemão. E você se lembra como tudo isso aconteceu? Deus me usou para que você se reconciliasse com o Pai. Agora, Filemão, Deus está novamente me usando para te reconciliar com Onésimo. Lembra da onde você veio. Quando você tiver situações de conflito com alguém, tiver dificuldade para perdoá-lo, lembra da onde você veio. Lembra da sua história antes de conhecer Jesus. E quando cristãos que você está aproximando não se perdoam, lembre eles disso. Lembrem eles, vocês um dia estavam como Onésimo e não se relacionavam mais com Deus, mas vocês foram perdoados, vocês foram restaurados pelo sangue de Jesus. E hoje vocês têm livre acesso ao Pai. Assim como Deus os perdoou, vocês agora perdoem-se uns aos outros. Para a gente terminar, a prática do perdão renova todas as relações. Não apenas a relação de Filemão e Onésimo, de Paulo, Onésimo, Paulo a Filemão, mas renova toda a nossa volta, renova todas as pessoas envolvidas, traz um renovo, traz novidade. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. A gente já ouviu isso no versículo 7, quando ele fala para Filemão que o amor que ele tinha pela comunidade reanimava as relações na igreja. E agora Paulo está falando diretamente para ele: reanime o meu coração agora. Tudo o que você faz aí na igreja tem reanimado o coração deles, mas agora perdoar Onésimo vai reanimar o meu coração. Faz isso por mim. Faz isso por mim. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Mais 3, para a gente encerrar. Reanima o coração das pessoas envolvidas. Não tem nada melhor que a gente sair de uma relação conflituosa perdoado. Verdadeiramente perdoado. Um perdão que é duradouro. O perdão que acontece, depois cobra, depois acontece, depois cobra de novo, é uma tentativa de perdão. Talvez precise de tempo, talvez precise processar melhor, amadurecer, até que ele aconteça de fato. E aí é para não dar mais problema. Mas quando a gente experimenta um perdão duradouro, como é aliviador, como é bom. Porque não perdoar é um peso para a pessoa que carrega isso. Você ter alguém na sua história, na sua vida, que te fez mal, que você não esquece dela, que você não esquece do que ela te fez, que toda vez que você se lembra, você fica com raiva, toda vez que você se lembra, você perde um sono. Isso é terrível. O perdão é libertador. O perdão reanima o coração. O perdão, ele conserta a tua alma.
Experimente praticar o perdão, experimente deixar livre pessoas que te fizeram mal. E aqui é onde eu estou sendo redundante. A gente falou sobre isso há um mês atrás, no final da série Essencial. Se esse assunto te faz bem, se esse assunto é importante para você, aconselho você a ir até lá no nosso canal, pegar o finalzinho da série Essencial e acompanhar lá o que nós falamos sobre o perdão. Lá a gente vai explorar muito mais sobre essa questão. Ainda, fortalece a confiança. Fortalece sim. Porque eu gostaria de receber de você algum benefício no Senhor. Reanime o meu coração. E escrevo certo de que você me obedecerá. Você me obedecerá. Quando há perdão, perdão duradouro, perdão verdadeiro, a confiança, ela não é frágil quando, como, a gente apenas desculpa o acontecido, mas guarda aquilo. Porque quando a gente só desculpa o acontecido e guarda, não perdoou de fato, mora a desconfiança. Se parecer sombra de que a pessoa está te traindo de novo, que a pessoa está te enganando de novo, se trouxer alguma nuvenzinha, acabou. Voltamos atrás. Estaca zero. Mas quando o perdão é verdadeiro e é duradouro, eu confio em você. Filemão, eu estou certo de que estou te pedindo essas coisas e eu sei que você vai me obedecer. Eu sei que você vai corresponder ao que eu estou te pedindo. Eu estou confiando nisso. E não tenho dúvida disso. Essa é a experiência de Paulo com Filemão. Mas algo vai além. Nos leva além. O perdão na prática nos leva além. Escrevo certo que você me obedecerá, sabendo que não só vai me obedecer, mas vai fazer além. A pergunta é, o que significa fazer além? O que significa ser além de perdoar? Espera aí, Filemão, você vai receber Onésimo na sua casa, vai receber ele como irmão em Cristo, vai perdoar o fato de ele ter te enganado e ter fugido. E vai fazer além disso, é essa a expectativa do apóstolo Paulo. Praticamente todos os comentaristas que trabalham esse texto colocam que o apóstolo Paulo nutre uma esperança na sua carta. Que Filemão dê alforria a Onésimo. Que quando ele receber Onésimo na sua casa e lê essa carta, pondere sobre o que Paulo está fazendo e diga para Filemão, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que você fez para mim, Onésimo. Você me traiu, você me deixou na mão, mas eu quero deixar isso para trás. Não quero mais ficar preso contigo. Quero te receber como irmão na minha casa. Mas eu quero fazer uma coisa a mais por você, Onésimo. Toma. Essa é a sua alforria. De hoje em diante, você não é mais escravo na minha casa. Você está livre para ser o que você quiser. Se quiser trabalhar para mim, eu tenho emprego para você, porque você agora me é útil. Mas se você quiser voltar para ficar com Paulo e continuar trabalhando com ele em Roma, é você que escolhe. Você agora é um homem livre e tem liberdade para escolher o que você quer na sua vida. E eu gosto de pensar que essa história terminou assim. 3 coisas para a gente guardar, ok? A prática do perdão precisa de um choque de realidade. Entenda que perdão é coisa séria. Não é simples, não é fácil, é um processo cansativo muitas vezes, demanda oração, demanda reflexão, demanda busca bíblica, conversas com Deus, para que Ele trate os nossos corações, para que quando o perdão aconteça, ele seja duradouro e transformador. Também carece da nossa intervenção. Você quer o perdão? Mas quando você está disposto a investir para que isso aconteça? Hoje nós estamos aqui diante de uma mesa
que só é possível porque alguém interviu na nossa história e estava disposto a dar a própria vida para que a gente pudesse hoje estar reconciliado com Deus. Quanto você está interessado no perdão das pessoas que você conhece, de relacionamentos que você conhece, de pessoas talvez que precisam do seu perdão, talvez pessoas que você ofendeu. Por fim, lembre-se, perdão só traz coisas boas. Perdão não traz prejuízo para as relações, muito pelo contrário. Você não se torna frágil por perdoar. Você não se torna frágil por querer ajudar as pessoas a se perdoarem umas às outras. Não. O perdão fortalece relações. O perdão reanima os nossos corações. O perdão traz coisas boas para todos nós. É bom perdoar. É bom ver o perdão acontecendo na casa de Deus. É bom ver familiares se reconciliando. É bom ver famílias se restaurando. É bom. O perdão traz ânimo. Experimente um dia ver pessoas se reconciliando. Pessoas que talvez você ajudou a se reconciliar. Tenho certeza que isso mexe na sua vida. Isso mexe na forma como você conversa com Deus, na maneira como você ora, na maneira como você lê as Escrituras. A prática do perdão é uma prática para todos nós. Eu espero profundamente que vocês não só queiram perdão, mas coloquem em prática esse desejo, amém? Vamos fazer uma oração. Quero convidar vocês a fechar os seus olhos. Convido a equipe de louvor para vir à frente. Nós vamos cantar mais uma canção antes da ceia. Pai eterno, Pai querido, obrigado, Santo Deus, por essa noite. Obrigado por terminarmos essa carta, terminarmos esse estudo que fazemos em Filemon. Obrigado pelo privilégio de termos acesso, de termos contato com as suas escrituras, de poder lê-la, de poder estudá-la, vasculhá-la, ver pessoas que ao longo dos séculos também a estudaram e tiveram suas impressões. Muito obrigado, Santo Pai, por poder compartilhar disso e estudar isso profundamente, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando também esse momento agora da nossa igreja, de chegarmos até a Tua mesa, de compartilharmos, Pai, o pão, compartilharmos o vinho, de celebrarmos este momento tão especial, esse momento de comunhão. Pai querido, que a nossa reflexão e a nossa percepção, ao estarmos diante dessa mesa, seja reconhecermos que não merecemos, mas na certeza do perdão que o Senhor derramou sobre nós, da restauração que o Senhor colocou sobre nossas histórias e nossa vida, da reconciliação que o Senhor operou em cada um de nós, estamos diante dela como convidados do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.